A Voz da Manutenção é um oferecimento de Brascar Implementos Rodoviários. A solução completa em furgões, siders e carrocerias. Com inovação e alta qualidade, a Brascar garante a durabilidade que o transporte de cargas exige. Está começando mais um episódio de A Voz da Manutenção. Boa noite, tudo bem, pessoal de casa? Sejam bem-vindos aqui ao terceiro episódio do José Marcos Cash, A Voz da Manutenção, transformando conhecimento técnico em resultado real. Porque aqui a manutenção tem vez e tem voz. E hoje temos a honra imensa em receber o nosso amigo aqui, o queridíssimo Carlos Justino. Tudo bem, Carlos? Na melhor fase, eu diria, José Marcos. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que hoje vai ser um dia de grandes conversas. De grandes e boas conversas. E já começa bem, né? Porque se na melhor fase eu diria... Na melhor fase é um jargão que eu acabei criando. Acho que a gente tem que viver hoje e viver bem, né? Se a gente teve a oportunidade de acordar, de estar ali trabalhando, fazer o nosso melhor todo dia... isso que é importante, é ser positivo, e é por isso que eu tô na minha melhor fase. Exatamente, que bom começar assim em alta astral. Cara, gente boa. Justino, você tem uma longa carreira aí na manutenção, né? Bastante tempo na manutenção, eu já estou na manutenção desde 98, lá atrás. Comecei bem na base da carreira, né? Comecei como lubrificador e fui galgando meu espaço nas empresas que eu trabalhei. Lubrificador é o cara que troca o óleo. Troca o óleo. Pra galera aí de casa faz facilitar. a lubrificação ali, troca os óleos, olha os filtros, essas coisas. A base ali da mecânica ali, simples. Isso foi o primeiro emprego seu dentro dessa área da manutenção. Tive outras atividades, mas na manutenção mecânica foi a minha primeira oportunidade. Primeira oportunidade. 98, estamos falando? 98. Fatídico ano que o Brasil perdeu a Copa, né? Fatídico ano. O Brasil perdeu a Copa e eu comecei na manutenção. Tivemos vitórias, de certa forma. Tivemos vitórias, de certa forma. Então você acompanhou de lá para cá muitas mudanças no nosso cenário, aqui no nosso universo da manutenção, correto? Correto. As mudanças grandes, evoluções, né? Nos motores, nos sistemas de combustível, de pós-tratamento, né? Tudo acompanhando as normas técnicas e ambientais de legislação, né? Teve mudanças nos motores, assim, por se dizer, ou nos equipamentos, por se dizer. Que grandes mudanças, assim, o sistema de injeção é um dos que mudou bastante nos últimos anos, né? Assim, né? Para quem é mais antigo, vai lembrar da bomba injetora, né? Eu trabalhei muito tempo com bomba injetora, então assim, hoje é diferente, o conceito é o mesmo, né, de combustível e tal, para mover os caminhões, mas o sistema de injeção mudou muito, né. Antigamente nós tínhamos mecânicos, né, que mexiam com bomba injetora, eram os caras. Hoje é tudo gerenciamento eletrônico, né, controlado eletronicamente. A gente tem o camorreio. Então, assim, houve mudanças significativas, né, para normas ambientais. Você chegou a trabalhar com a injeção eletrônica no passado também, ou apenas passou de trocador de óleo e já foi ganhando outros espaços ali, não chegou a trabalhar diretamente com injeção? Eu trabalhei diretamente com injeção, com bomba injetora mesmo. Bomba injetora? Fazia afinação. Até hoje, claro, com a tecnologia vigente, com outras vertentes, mas eu fiz um curso no Senai na época que me deu a possibilidade de entender um pouco melhor sobre esse quesito e, nossa, me trouxe até aqui. O pessoal aqui tá pedindo para perguntar aqui, o Justino, perguntar como surgiu o bordão na sua melhor fase, que virou marca registrada sua. Eu confesso que eu não sei direito. Então, de repente eu falo assim, como é que você tá? Tô na minha melhor fase. Tenho amigos que falam que tá nos meus melhores dias e acabou virando na melhor fase, né? Até dou uma resumida. Às vezes, NMF, onde eu escrevo, pessoal, como é que você tá? Eu, NMF, tô bem. Na minha melhor fase. Muito bem. Muito bem, Justino. Então você pegou o sistema de injeção, durante muito tempo você foi mecânico
efetivo, colocava ali, trocava óleo, lubrificador, mecânico, efetivamente mecânico, né? Perfeito. Só nesse período pra cá, o que você vê que mudou assim no mundo da mecânica, Justino? No mundo da mecânica, porque é uma reclamação do mercado, e isso no mercado geral, de que há menos mecânicos e que há menos pessoas interessadas em mecânica. A que você atribui com a sua experiência, com a sua visão de 98 para cá? Eu não sou tão bom em matemática, mas eu acho que essa conta você fazer dá uns 27 anos. Por aí, exatamente. 27 anos. Eu não sou tão ruim assim. Não sou tão ruim assim de matemática. Pessoal de casa, 27 anos, essa conta é mais simples de conseguir fazer. O que você vê que mudou tanto assim, que é real essa reclamação? É verídica? Tem menos mecânico no mercado? E o que levou a essa defasagem de mecânico no mercado? Eu acredito que esse tema é um tema complexo, mas assim, são diversos fatores que fizeram chegar onde a gente chegou nesse ponto hoje, assim, de escassez de mão de obra, né? Por exemplo, a gente tem que explicar até gerações, né? Os baby boomers, geração X, geração Y, geração Z. O que motivava esse time, essas pessoas, e que motiva a galera nova. Então, assim, no passado a gente tinha uma expectativa, era trabalhar, cuidar da nossa família ali, se eu conseguir arrumar um emprego naquela função, ficar ali por muito tempo, e esse comportamento foi mudando. E foi mudando durante o tempo. A gente está falando de mecânico aqui porque a gente está falando de manutenção, mas tem outras funções que sofrem desse mesmo problema. Então, assim, hoje é o momento que estamos como geração, que eu acredito que tem esse viés de escassez, porque eles se interessam por outras atividades e não mecânica em si. Tem outras motivações. E por falar em motivações, que motivações te levaram à manutenção? Foi a vida que te levou até lá? Ou tem alguma ligação, algum sonho? Porque tem gente que geralmente via o Ayrton Senna e acabou se apaixonando por carro, ou viu o pai consertar e acabou se apaixonando ali por carro, ou desde criança já nasceu com aquele negócio de querer consertar o carro, de desmontar e montar novamente. O começo foi, eu acho que com uma grande maioria, a vida leva eu, né? Pelo sistema Zeca Pagodinho, a vida leva eu. Zeca Pagodinho, leva eu. Só que aí você vive um meio e você acaba gostando daquilo que você vê no dia a dia. Para quem já teve a oportunidade de montar um motor, consertar uma falha, isso é mágico, é fantástico, é o ápice, né? O cliente ou o dono da empresa chega com, meu problema, meu caminhão tá assim, tá assado, não funciona, não pega, e você consegue fazer aquilo ali dentro da sua área de conhecimento. Calma aí, quais são os passos, como é que eu faço um diagnóstico, como é que eu faço isso, como é que eu chego até ali para conseguir liberar ele ali no momento certo, no momento correto. Então isso vai te dando uma satisfação e você vai ficando ali, se preparando mais, que esse é o grande conselho, se é que eu posso dar um conselho bom, a gente cobra, é estudar, né? Se aperfeiçoar naquilo que você faz, fazer com amor, fazer com carinho, que essa é a grande diferença. Excelente colocação, Justino. Quando você iniciou a sua carreira, você é daqui de São Paulo mesmo? Sempre trabalhou aqui em São Paulo? Ou você trabalhou em diferentes regiões também? Eu sou de São Paulo, né? Tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo capital. São Paulo capital. Sempre tive a oportunidade depois que eu consegui me aperfeiçoar um pouco mais, de trabalhar em outras regiões, assim. Trabalhei em outras regiões aqui em São Paulo mesmo, interior, litoral e tal. Então, assim, deu uma viajada por aí. Tem diferença cultural, assim, de um cliente, por exemplo, ou das pessoas, assim, do interior, de trabalhar no interior, de trabalhar na capital, trabalhar no litoral? É muita diferença, assim, ou é muito cliente... E quando eu falo cliente, falo do cliente interno, que como mecânico você tem cliente interno também, e tem os clientes externos. O comportamento, a vida laboral, assim, diferencia muito de um local para outro? Eu sinto uma pequena diferença.
nada gritante, mas sim, você tá num ambiente aqui, aí você vai para outra região, aí você vê que lá os costumes são um pouco diferentes, né? E não é tanto os internos como os externos, mas é simples, é pouca coisa. Mas não dá noção que, por exemplo, o tempo também é diferente, porque eu tenho essa noção, eu que vim do interior, Aham. eu tenho a noção que aqui é tudo mais rápido, tudo mais rápido, já até me acostumei. Esses dias eu me peguei comendo em 18 minutos, falando no celular, atendendo o telefone e resolvendo o problema. Já até me acostumei. No interior eu tenho a sensação que é um pouco mais tranquilo, pouco mais tranquilo. Assim, pelo menos na região onde eu atuo hoje, é interior, mas é uma grande cidade. É uma grande cidade. É uma grande cidade. Então, esse impacto aqui lá é o mesmo. Mas eu confesso pra você que o pessoal fala muito, ó, puta, São Paulo é outra coisa, São Paulo é loucura e tal. Mas eu não sinto muito essa diferença. Ah, que bom, que bom. Café servindo pessoas. Nós estamos no negócio de pessoas servindo café. Exato. É pessoas. Pessoas. Esse é o norte. As empresas são as pessoas. Se nós não conseguimos entender as pessoas, automaticamente você não consegue montar um time forte. Você não consegue alcançar os seus objetivos no dia a dia. Então, assim, entender as pessoas é um desafio diário de qualquer organização. E entender as pessoas faz parte do processo de todo e gestor. Faz parte do processo de todo gestor. Mas são anseios diferentes, são visões de mundo diferentes, são comportamentos diferentes. É preciso também, e eu entendo algo que cada vez está mais na moda, ter uma inteligência emocional e uma maturidade emocional para entender e encaixar os anseios dentro das expectativas da companhia para o indivíduo. Perfeito. Quando você fala em inteligência emocional, é um conceito bem amplo e complexo também, e importante, né, no dia a dia, né? Você não para de sentir, é como você se programa para lidar com o que você sente ali no dia a dia. E quando a gente volta ali para aquele tema ali das pessoas, por exemplo, toda e qualquer empresa, ela vive de um propósito, né? A gente precisa alinhar as pessoas ao propósito da empresa. Qual que é o nosso objetivo? Aonde a gente quer chegar? O que a gente quer fazer? O que a gente quer mudar de mundo? Entendeu? O que a gente quer fazer com os nossos clientes, com a comunidade que a gente está em volta. Então, isso é a diferença. A gente alinhar as pessoas ao nosso propósito. E tá conosco quem quer estar ali vestindo a camisa. Isso é fundamental. Então, assim, você vai entendendo as pessoas, trazer para o seu time pessoas alinhadas ao seu propósito, seja ela da geração que for, mas que ela queira caminhar com você no seu propósito, no propósito que você propôs ali para a empresa ali no seu dia a dia. De acordo com os seus valores. Exato. Mas para isso é importante que nós descobramos quais são os nossos propósitos e valores. Perfeito. É o primeiro passo, concorda? Perfeito. Você tem que ter isso aí bem claro, né? Para todos. Bem claro, bem todos. claro. E essa é uma questão principal, é uma regra principal. O que você quer chegar, aonde você quer chegar, como? E aí as pessoas falam assim, ó, como a gente sabe como é que faz e vamos junto e a gente constrói aí o impossível. Você acha que esse é ter um propósito bem claro e definido é algo que deve estar bem público ali da liderança para o seu time? Com certeza. E quando a gente volta, fazendo um paralelo com a manutenção, por exemplo, você vai pedir para um mecânico fazer um freio, e ele é da nova geração, né? Fazer um freio é uma tarefa simples para quem tá ali na manutenção do dia a dia. Mas o quão importante ela é? Cara, ó, você faz o freio direitinho, esse freio aqui ele tem os seus processos de se fazer, se isso aqui não der certo a gente pode causar um dano para uma pessoa, o seu propósito é excelência aqui, porque assim, ó, esse carro ele vai sair do ponto A para o ponto B sem problema nenhum, então assim, você vai a gente mora num país que é transporte rodoviário aos montes, né? Ele vai levar gases do ar, ele vai levar um medicamento, ele vai influenciar na vida daquela pessoa o trabalho que aquela pessoa vai estar fazendo hoje. Então, assim,
qual que é o propósito? Trazer o propósito para as pessoas que a função dele ali é importante. Ele não tá ali que é um figurante, não, ele é peça principal no time. É isso que a gente tem que estar alinhando com pessoas. As pessoas têm que se sentir importantes no dia a dia. Essa é a principal diferença. E isso é papel do líder, papel da alta liderança, da alta gestão, fazer as pessoas entenderem que a importância delas no processo é fundamental para que o processo finalize. E como fazer isso? Esse é o dia a dia. Esse é o dia a dia. É muito escutativa, porque quando eu falei para você há um momento atrás sobre escutar o cliente, mas como você falou também, cliente interno e cliente externo, né? Qual que é o anseio, o que o meu colaborador precisa, o que aquela pessoa que está ali no meu time fazendo o seu melhor precisa para desempenhar melhor, para estar feliz. A gente falamos sobre a escassez de mecânico, né? Quais são as ações que a gente pode fazer para, primeiro, conquistar? Vamos entrar aqui. Depois, reter, né? E isso precisa de muita atenção, ouvir o que ele precisa e desenvolver a pessoa ali no máximo dentro da sua atividade. Essa é as características de um bom líder. Essa é a característica que eu acredito que seja. Não, eu também tenho essa visão com relação ao negócio. Não é fácil, entendo que não seja fácil, é desafiador, mas é isso que motivar essas pessoas, engajar pessoas, que é o propósito da gestão. Motivar, engajar, fidelizar, reter. É um desafio complexo, mas é muito satisfatório. Eu entendo quando você engaja alguém e esse alguém que você engajou, ele cresce, evolui e acaba sendo referência. Isso deve dar muito orgulho para um líder. Quando você... e assim, eu já tive líderes maravilhosos, né? Hoje eu tenho um muito bom, inclusive. E você consegue... Porque o líder, ele tem um papel ali fundamental de desenvolver pessoas. E ele pode mudar a vida de uma pessoa. Então, assim, e quando você consegue direcionar... o líder profissionalmente hoje é um mentor, né? Ele consegue mentorar a pessoa e falar assim para ele, esse aqui é o seu melhor caminho, vem comigo, a minha experiência diz isso. E a pessoa acredita no projeto ali, num PDI que ele tá fazendo para ele, e aí ele alcança ali objetivos e supera o líder, né? No nosso segmento, o cara vira um mecânico, vira um líder mecânico, um consultor, um coordenador, um gerente, diretor e assim vai. Isso deve dar satisfação imensa de você treinar alguém e ver essa pessoa se desenvolver. Quando você consegue fazer um trabalho desse e ser reconhecido pelas pessoas que você impactou, isso é fundamental. Eu acho que não há satisfação melhor. Eu já tive algumas experiências assim de pessoas que trabalharam comigo em algum momento da carreira e falaram assim, você mudou a minha história, você me ajudou nisso, você me ajudou aquilo. E eu recebo uns relatos que é importante pra gente como pessoa, e você fala assim, poxa vida, eu tô no caminho certo, né? Uma das coisas que você precisa como líder, não só líder, em qualquer função, é ter convicção do que você faz, né? Você tem que acreditar no que você faz. O que eu tô fazendo ali é o correto, vai dar certo. E se você tem crença, você tem convicção, as coisas acontecem. E hoje, pelo brilho nos seus olhos, você tem. Eu tenho. Eu tô feliz. Eu tô na minha melhor fase, pô. Virou bordão agora. Na minha melhor frase, eu diria. Depois do se tá na mão, veio de caminhão. Agora temos um novo bordão aqui no José Marcos Cast. Aliás, galera, aqui a nossa garrafa aí, quem quiser pedir aí, só manda mensagem depois aí. José Marcos Cast, a voz da manutenção. Prazer imenso em receber o Justino aqui. Prazer imenso em tê-la aqui. A conversa está muito boa, muito agradável. Na minha melhor fase, eu diria. Obrigado. Na minha melhor fase, eu diria. Obrigado. Justino, o que é que te inspira? Já que você falou de valores e princípios, o que é que te inspira como gestor, assim? O que é que mensagem você quer levar para o mundo? Qual a mensagem do Justino na melhor fase? Olha, eu sempre fui inspirado... Peraí, começa na minha melhor fase, eu diria. Pode falar. Na melhor fase, eu diria.
Eu sempre me inspirei em pessoas que eu acredito que tenha sucesso. A vida é feita de etapas, né? Aí você tem um certo conhecimento, quem é o melhor cara naquela função? Eu me inspirava nele. Quem é a melhor pessoa naquela função? Eu me espelhava nele. E assim, e aí a gente vai caminhando, vai amadurecendo e vai olhando que para qualquer coisa que você se propõe a fazer, você só precisa de esforço seu mesmo. Então você tem que se inspirar em você mesmo. Você pode chegar onde você quiser chegar, só depende de você. Esses dias eu assisti uma entrevista do Bernardinho, que ele falava o seguinte, e vai muito em razão do que você fala. Ele falava, chegar uma hora antes depende de quem? Se dedicar um pouco mais depende de quem? De você. Ficar uma hora depois depende de quem? De você. As ações que vão fazer a diferença, as pessoas pensam que controlam muita coisa, mas na verdade a gente não controla muito. O que a gente pode controlar é o quanto de esforço a gente coloca naquilo, o quanto de alegria a gente coloca naquilo. E pelo visto você coloca bastante alegria no seu dia a dia com esse sorriso aí, você coloca bastante alegria no seu dia a dia, no seu trabalho. Eu sempre tô sorrindo, né? Dificilmente eu tô cabisbaixo, né? Tem momentos como todo mundo, mas sempre sorrindo. Até falo, eu tô presente e sorridente, sou eu. E no dia a dia eu acho que a gente tem que tratar as coisas com leveza, né? Você com um sorriso no rosto, enfrentando algum tipo de dificuldade, ou com o cliente, com o colaborador e tal, muda as coisas, né? As pessoas se desarmam. Humildade te dá poder. Então, tá alegre, tá contente, depende da gente também. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. Opa, e aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente chora ou sorri? Vamos sorrir, que é mais prazeroso. Chorar não dá resultado. Então, repete novamente. A gente chora ou sorri, Justino? A gente sorri, chorar não dá resultado. Pô. Chorar não dá resultado, galera. Chorar não dá resultado. Justino, você falou que algumas pessoas ao longo da tua jornada te inspiraram. Uhum. E personagens assim mais conhecidos do grande público, quem é que te inspira? Cara, eu gosto muito assim de ver histórias do Jeff Bezos. Acho que ele é um cara... O cara da Amazon. Da Amazon, fenomenal na questão de negócios, assim, e tal. Tem outras figuras que eu acho que são importantes, assim, filosoficamente falando. Tipo Cortella, eu gosto de ver bastante coisa dele, ouvir e tal. Do próprio Bernardinho. Acho que são pessoas que inspiram a gente a fazer um pouco mais e ir além. Eu gosto muito de futebol, mas eu não conhecia a história do treinador do PSG. Esse cara também me inspirou muito, uma dificuldade imensa, coisas aconteceram na vida dele que eu achei bacana e mostra pra gente que assim, poxa vida, tem dificuldade. É um fato isso. Não vamos fugir, não vamos fechar o olho, mas dá. Mas diante da dificuldade, agora eu vou falar olhando pra câmera, diante da dificuldade, não reclame, não se explique. Apenas se apresente e faça o seu melhor. E, se possível, faça o seu melhor como Justino, com um sorrisão, porque chorar não dá resultado. Sorrir dá resultado. Sorrir dá resultado. E o da história do Luiz Henrique, que é o treinador do PSG, é muito bonita. A força, a resiliência dele de conseguir superar a morte da filha de 9 anos e levar o time até ser campeão. Ser campeão, com 100 estrelas, né? 100 estrelas, 100 estrelas. Voltando aqui ao nosso tema da manutenção, Justino. A sua primeira experiência é como ônibus, né? Com ônibus. Eu trabalhei numa empresa de ônibus extinta hoje aqui em São Paulo. E foi a minha primeira experiência como mecânico, assim. Nossa, foi complexo ali. Mas eu tive muita ajuda, né? Muitas pessoas que me ajudaram nesse processo principalmente de aprendizado. Pessoa nova, né? Valores ainda não definidos e tal, e as pessoas ajudam a gente a caminhar e deu tudo certo. Foram quantos anos na empresa de ônibus? 9.
9 anos? 9 anos, tá vendo? Então você tem uma boa história com uma empresa de ônibus. Tem uma boa história. Uma boa história. Há muita diferença entre ônibus e caminhão na maneira de se fazer a mecânica, de se fazer a manutenção? Ah, um pouco, sim. É muito por conta da dificuldade da carroceria, né? O ônibus tem carroceria, então é um pouco mais complexo ou mais alongado as coisas, mas a mecânica em si é a mesma, é parecida. Mecânica em si é mesmo. Um tema que tanto afeta ônibus quanto caminhão, que tem sido muito eclodido nos últimos anos, e eu acredito que nessa época, você que tem mais experiência, eu acredito que isso vem crescendo muito nos últimos anos, e que não tinha, essa questão de furto de peças. Tanto ônibus quanto caminhão. Hoje o mercado, parece que já existe um mercado com relação a esse daí, que não existia, um mercado que infelizmente, e aí eu gostaria de deixar um recado para você de casa aí: não compre peças roubadas, não faça nada que não tenha certeza da origem, porque uma manutenção é feita de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras, de pessoas que querem construir um legado e deixar uma mensagem de muito valor. Uma mensagem de pessoas de bem. Não financie esse tipo de situação. Não financie. A manutenção tem que ser uma manutenção cada vez mais limpa, mais ética. Não há espaço para isso. Chegou qualquer coisa duvidosa, exclua. Isso não faz parte da manutenção. A manutenção é uma manutenção limpa e honesta. Mas esse tema, não só de peças, o custo das peças, Justino, o custo das peças tem se elevado nos últimos anos, de uma maneira geral. Tanto para ônibus quanto para caminhão, de uma maneira global, esse custo de peça tem se elevado nos últimos anos. Tanto o custo da peça quanto o custo da mão de obra. Estaria atrelado ao volume, a mão de obra, a escassez mecânica e o custo das peças, às novas tecnologias? Eu acho que são diversos fatores, né? Quando a gente fala de custo de peças, eu acho que a gente tem que avaliar muitas situações. Mercado, que tipo de tecnologia empregada, qual que é o fornecedor. Então, assim, é um assunto complexo para falar. Mas eu vejo que, assim, o nosso, se você for olhar o mercado como um todo, e a gente pode falar, subiu o preço de tudo, né? O café esses dias eu fui comprar, tava um absurdo, tava 40 reais, a inflação tá alta. O preço do café tá altíssimo. Tá surreal, tá difícil de viver. Tá tomando café todo dia, né? Eu tomo café todo dia, não vivo sem um cafezinho. Então, assim, é complexo dizer quais são as causas fundamentais, mas se a gente prestar atenção na situação do nosso país, se justifica o preço das peças. A questão é que é o seguinte: você precisa comprar peças num lugar que seja confiável, nas autorizadas, de forma que são de qualidades, fundamental. Tem procedência. Qualidade, Tem procedência. E ela tem o seu valor ali, que é um preço justo. É mais preferível pagar naquele de procedência do que qualquer coisa que gere dúvidas. Perfeito. Esse é o recado. Eu acho que esse é o recado. Autorizado, de procedência. Esse é o recado. A manutenção cada vez mais limpa, cada vez mais honesta. Esses são os valores que a gente quer levar. Perfeito. Esses são os valores importantes. Até a gente estava falando exatamente de valores, né? Uhum. Valores, princípios. Esses são valores saudáveis. Perfeito, é isso aí. São valores saudáveis. Eu tenho uma dúvida. O seu pai era mecânico? Não, meu pai, seu Justino, ele era pedreiro. Pedreiro? Pedreiro. Trabalhei com ele um tempo nessa atividade aí, ajudando ele. Ele te incentivou na mecânica ou... Meu pai sempre foi um incentivador, é outro incentivador, é outra pessoa que eu tenho como referência na vida, né? Um cara que
Veio lá da Bahia, veio pra cá, venceu. Ah, o seu pai é baiano? Meu pai é baiano. De que cidade? Ele é de Macaúbas. Macaúbas. Por sinal, não é muito longe da minha. Eu também nasci lá na Bahia, numa cidade chamada Várzea da Roça. Olha aí. Um alô aí pro pessoal aí de Várzea da Roça, aí lá no interior da Bahia. Aí. Que legal. Macaúbas, eu já ouvi falar bastante de Macaúbas. Ele é de lá e ele veio pra cá faz muito tempo, né? Trouxe a família pra cá. Todos meus irmãos nascemos aqui. E aí cada um construiu sua vida e estão vencendo também na vida aí. Cada um construiu a sua vida. Tem mais gente na manutenção? Não. Irmãos, Só eu. Só um só tá bom, né? Já é muita gente. Não é muita gente. Ele sempre foi um incentivador teu, assim, na carreira. Na carreira, como é que eu vou dizer pra você, né? Fundamental, né? Ensinou tudo ali pra gente, né? Você falou de um tema sensível aí, da origem das peças. Isso é um pouco de honestidade que a gente tem que ter, né? Um pouco não, total. E isso ele ensinou pra gente, isso a gente carrega em todo lugar. E por isso que onde nós vamos, onde eu vou, eu sou bem tratado, bem querido, porque a gente tem valores fortes aí. Valores fortes. Isso é de suma importância. Valores fortes, valores concretos. Eu repito novamente, faço esse apelo novamente. Só existe quem rouba porque existe alguém em alguma ponta que compra. Não compre peças de origem duvidosa. Compre peças de procedência, compre peças na autorizada, que tem origem, que tem nota fiscal, que tem imposto. Não podemos financiar esse tipo de situação. Não pode se financiar. A manutenção é uma manutenção séria, a manutenção é uma manutenção responsável, a manutenção tem valores sólidos. Valores sólidos. Esse tipo de situação não pode jamais existir na manutenção. Expurgue de onde tiver qualquer suspeita de ação nesse sentido. Porque os valores são as coisas mais importantes que a gente deixa de legado. Perfeito. Que a gente deixa de legado. Porque quando a gente deixa uma mensagem, a gente não está deixando uma mensagem apenas para a gente, mas para gerações que vêm. Perfeito. E, Justino, na minha melhor fase, eu diria, se você fosse deixar, qual é o legado que você quer deixar? Qual é o legado? Para sua família, para as pessoas que cercam a tua história? Assim, eu penso muito nisso todos os dias, né? O que eu quero deixar de mensagem positiva para todos, né? Eu gostaria de ser referência no que eu faço. Isso é muito bom. Né? E aí, e para isso eu trabalho todos os dias, estudo todos os dias, para quê? Para mim ser referência no que eu faço. Porque se alguém tem uma necessidade, eu posso estar ali para ajudar. Então, assim, meu propósito é ser referência. Meu propósito é ser referência. E eu também busco essa referência, até por isso criei esse espaço também para que a gente falasse de manutenção, para que a gente falasse dos nossos propósitos, falasse de valores, dos nossos valores. Eu sempre gostei muito do Senna. Do Ayrton Senna. E tinha uma frase que ele dizia o seguinte: seja quem você for, seja qual a posição que você ocupe na vida, do grau mais alto ao grau mais baixo, sempre faça tudo com muita dedicação e com muito amor, que um dia você chega lá. De alguma forma você chega lá. Perfeito. E essa missão do Senna, essa frase do Senna sempre me inspirou. Sempre me inspirou. E foi com ela que eu saí também do interior, de um vilarejo do interior com 800 habitantes, para construir uma história e chegar a estar aqui hoje, recebendo pessoas em um podcast para poder falar sobre manutenção, para poder falar sobre aquilo que eu vivi nos últimos 13 anos da minha vida. Como todo bom retirante, cheguei aqui com duas mochilas nas costas de R$300, também vindo do interior da Bahia. Chegou bem. Cheguei bem. Duas mochilas nas costas de R$300 e foi muito desafiador. E eu ouço você falar do seu pai e eu lembro da minha mãe.
Lembro da minha mãe. Uhum. Porque todas as vezes que estava difícil, que eu pensava às vezes em desistir, eu lembrava que ela caminhava 11 quilômetros para poder ir para a escola e poder trazer o sustento para casa, Legal. por causa da disputa política. Uhum. Então, essa força dos nossos pais, esses valores que os nossos pais, talvez é isso que a gente, sabe, acrescenta na vida e quer deixar de legado para que outras pessoas também se motivem. Perfeito. Porque no final das contas é sobre isso, é sobre o que a gente deixa de mensagem, É o que a gente é sobre o que a gente deixa de legado. Perfeito. Sobre o que a gente deixa de legado. E na manutenção, eu acho que um dos legados que a gente tem que deixar de importante são esses valores de honestidade, transparência, ética. Porque há muito disso na manutenção, e você deve ter enfrentado isso, de que o mecânico não era para trocar aquela peça, mas ele trocou. Até no carro, você tem carro, dirige carro popular também? Sim, muito disso, tem né? muito disso. Isso é um desafio. Isso é uma cultura, né, de que nós temos aqui de desconfiança, né, não confiar ali no próximo. Às vezes por razões Pertinentes, pertinentes, às né? vezes aconteceu, mas é exatamente isso, Justine, esse é o intuito do programa, da gente disseminar esses valores, os valores de que pode se fazer as coisas, a gente pode conseguir as coisas de maneira honesta, de maneira ética, no nosso mundo. A gente não pode generalizar as coisas. Essa é a questão. Aconteceu lá, não sei aonde, tal, aconteceu, é um fato, mas não quer dizer que todo mundo é assim. Exato. Então, essa é a grande outro desafio que nós temos de você estar em outra região, o transporte quebrou em algum outro lugar e tal, e aí você confiar na pessoa que está lá do lado de lá para pegar o seu bem e falar assim, ó, pode fazer, não pode fazer, por que você está trocando isso, por que você não está trocando aquilo, essa desconfiança. Mas isso Você chegou normal. a fazer atendimento como mecânico, chegou a fazer atendimento externo também? Sim, Eu acredito que seja muito tempo, desafiador, né? muito tempo. Fiz muito atendimento nas estradas por aí, em determinado momento da minha vida. Então, assim, é prazeroso. É desafiador, mas é prazeroso. É prazeroso chegar a pegar um ônibus lotado, 46 passageiros, e ter lá que resolver o problema. É nesse sentido. Já aconteceu cena semelhante? Já. Já? Ó, Como que foi? eu vou te falar de faz muito tempo que eu fui pra estrada a socorrer um caminhão, né? Que ele tinha uma necessidade de entregar uma carga horária e tal. E o motorista, um cara muito correto, do sul do país, ele preocupado com aquilo, chamou o socorro e a gente foi lá. Aí chegamos lá, nada do que a gente tinha levado era a causa, né? A gente faz uma prévia, um orçamento, passa para ele e ele aprovou aquilo, tirou algumas coisas e tal. Aí chegando lá era outra causa, né? E a pessoa preocupada, não, e agora eu não consigo, a distância era longa, né? E aí... Carregado? Carregado. E aí, assim, no conhecimento mesmo, vamos pesquisar um pouquinho mais aqui. Conseguimos fazer uma RTI, né? Um recurso técnico improvisado. Anotaram isso aí, você de casa? RTI, recurso técnico improvisado. E conseguimos movimentar lá o poçante, liberar ele para ele terminar a viagem dele e a gente voltar para casa. E é onde eu te falo que é a satisfação do técnico, sabe? É de você, numa adversidade, você conseguir achar meio, alternativa, para resolver um problema e ir para frente. Eu acho que essa é a grande diferença. A gente fala da manutenção, quando você é gestor, tem outras situações que você... Qual que é a alternativa para mim resolver esse problema, né? Então, assim, você tem que buscar ali do fundo, ligar para pessoas. Você precisa resolver. O problema tá ali. E a gente é a solução, né? O cliente confiando em você ali. Você precisa dar resultado. E você não quer desapontar o cliente ali. Você quer... Porque é satisfatório, por exemplo, quando você está num caso desse carregado e você parece que esgotou os recursos. Parece que esgotou. Mas aí você tem o RTI. RTI é a sigla para recurso
É um recurso técnico de improvisação. Você improvisou. Você aí de casa conhece como gambiarra, certo? Perfeito. Eu não ia falar isso. Você aí de casa conhece como gambiarra. Eu não ia falar isso, mas exatamente. É o recurso técnico improvisado e você soluciona. Porque às vezes aquele recurso técnico improvisado é o que vai levar a carga até o destino final e depois você consegue... Perfeito. Você chega e deixa claro, ó, até ali aguento. Depois dali, você precisa parar. Até ali Vai. Depois você para, por favor. Para e a gente resolve. Mas é isso que vai dar satisfação, e a satisfação de realizar, de solucionar o problema do cliente. Porque é esse momento aí que deve ser gratificante para quem é da manutenção, que é gratificante para quem é da manutenção, de solucionar. Ninguém esperava. Mas é um botão mágico que tem ali, é um RTI mágico, e você fala, ó... É isso que eu vejo um pouco, a gente estava falando de gerações aí, alguns minutos, eu acho que é isso que motiva as gerações mais recentes, né? O propósito de fazer a diferença, sabe? Se a gente conseguir mostrar para eles que ele vai fazer a diferença ali em uma atividade, cara, ele vai fazer e vai fazer a diferença. Então, essa é a satisfação, achar a satisfação das pessoas em fazer aquilo. Então você está me dizendo que se encontrar essa satisfação, esse propósito, incutir esse propósito, as novas gerações também engajam. Eu Engajam. acredito que é isso. A gente precisa achar esse meio. Se eu soubesse, eu Tava vendendo livro. tá vendendo livro. Mas eu acredito nisso, e igual eu te falo, a gente tem que ter convicções no que a gente acredita. E eu acredito que se a gente conseguir achar esse propósito, mostrar esse propósito para eles, acho que as coisas vão andar melhor e essa escassez diminui um pouco. Muito bem, Justino. Durante tua trajetória, chegou a desmontar motores também? Vários motores? Vários motores. O que é que você viu de mudanças significativas assim nos motores lá em 98, época da Copa do Mundo, Ronaldo, Brasil perdeu para a França 3-0, para agora, 2025? Porque você ainda está envolvido ainda, você viu a mudança de tudo de lá para cá. Assim, mecanicamente o conceito é o mesmo, né? Parecido, né? O que muda é materiais. Você percebe que os motores agora eles têm mais eficiência energética, né? Que essa é a grande diferença para melhorar a queima de combustível. Então você vê que a mudança é muito tecnológica e de materiais dos motores. Agora que são, na minha visão, muito melhores. Os motores de agora. De agora. E por que eu falo? Porque hoje a gente tem, né, as normas reguladoras, né, que é o Euro 6, Proconv 8, né, que vai muito para aquilo que eu falei do ESG, né, que é de meio ambiente, social e de governança. Aí quando você fala nisso, né, o que um motor com sistema catalítico de pós-tratamento ele faz? Ele garante que o ar não está sendo poluído, né? Então assim, isso é a responsabilidade que as montadoras têm com o meio ambiente, entre outras coisas. E que quando a gente fala de meio ambiente é onde a gente está inserido ali, né? A nossa comunidade, né? É muito amplo isso, né? Quando a gente fala de mudou o motor, a tecnologia mudou, mas ela mudou para melhor. Ela mudou para atender talvez a sobrevivência do planeta. Tá, no final das contas, estamos cuidando da nossa casa, da casa cujo qual moramos. Perfeito. Essa e a tendência eu acho que não vai voltar, né? Isso aí não volta não há espaço. Não há espaço. Mas há uma coisa, Justino, que a gente debate muito, é a questão da sobrevivência do diesel, dos motores de combustão interna. Eu acho que ainda a gente tem algumas... Eu acho que eu e você vamos morrer e ainda o diesel vai estar rodando por aí. Que preconizaram o fim, 2030 vai virar tudo elétrico e tal. Não vejo desse cenário. Você, como já tem uma longa carreira, são 27 anos aí novamente, em manutenção, você vê de uma maneira diferente, vê que o diesel está caminhando para o fim, ou não, você vê que também a gente vai chegar velhinho e tá falando de motor de combustão interna ainda? Eu quero ver a mudança, né?
Vamos começar por aí, né? Eu tô velhinho, mas não quero morrer até lá. Mas eu acredito que é natural que tenha mudança, né? Tem muita tecnologia aí para substituir, mas tem muita discussão em cima desse tema, né? Porque tudo bem substituir, mas substitui com o quê? Elétrico, hidrogênio, gás. Mas extinguir, mas me permita, eu dei uma de Faustão agora, mas extinguir não vai o diesel por agora. Eu acho que não vai eliminar, porque houve-se uma discussão por um tempo de que o diesel iria acabar. Sim. Iria acabar, que 2030 acabaria diesel e tal. Eu não vejo esse cenário. Você vê um cenário diferente? Eu não vejo também. É por isso que eu falei, vai extinguir por quê? Com o quê? Né? Essa é a grande pergunta. O GNV vem ganhando espaço. GNV ganha um espaço, mas é tímido. Se você pensar diante da frota de diesel. O elétrico também ganha espaço, mas não há estação para a gente preparar o país para o elétrico. Esse é um dos desafios. Tem muito estudioso, tem muita discussão sobre esse tema, né? Porque, mais uma vez, é complexo. É complexo. É uma matriz complexa, né? A gente tá tendo uma conversa aqui, um bate-papo rápido sobre o tema, mas se a gente for debruçar sobre, a gente vai conversar aqui um ano direto sem parar e talvez a gente não chegue para uma conclusão de como isso vai se comportar. Por quê? Tem interesses econômicos. Interesses econômicos. Né? A quantidade desse material disponível na Terra. Então, assim, tem muita coisa aí que é complexa, talvez até de se prever. Mas eu acredito que com as ações que já tomaram pros carros de combustão interna, né, e a gente está falando do ciclo diesel, eu acredito que talvez ele se perdure por mais tempo, como você tem essa visão. Eu também acredito que ele se perdure por mais tempo e a gente vai estar daqui a alguns anos discutindo melhorias nos motores de combustão interna. Vai melhorar isso, melhorar aquilo. Sistema de injeção de alta pressão, sistema de injeção de baixa. Vamos fazer discussões, vão ter melhorias nos sistemas ali, melhorias pontuais, mas a discussão ainda que gira em torno do diesel. O diesel, eu acredito que vai, durante alguns anos ainda, dominar o mercado. Sim. Apesar de que essas novas tecnologias vêm tomando alguns espaços, mas ainda vejo de maneira até tímida, como por exemplo no espaço no GNV. Os caminhões elétricos, eu ainda vejo, pelo menos aqui no país, muito timidamente. É que assim, enquanto a gente não conseguir escalar, é tímido. A partir do momento que você conseguir a tecnologia para escalar o produto, produzir com mais quantidades, acho que talvez, porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E o problema é que se você não escala, você encarece. Se você não escala, você encarece. E se você encarece, você não tem menos potenciais compradores. Perfeito. Então essa é a dificuldade. Por isso que tem muita gente estudiosa olhando para soluções, para o que pode fazer. Quando você fala do elétrico, tem o desafio da bateria, tem o desafio do descarte, tem o desafio do carregamento, tem diversos desafios. Então é um tema muito complexo da gente conseguir dar um diagnóstico assim para onde vai. Quem viver verá. Quem viveu verá. E você viveu e viu durante esses 27 anos todas essas mudanças. Da maneira que você enxerga hoje, você entende com a sua experiência, com a sua expertise técnica, que era mais fácil mexer lá no passado no CP4, na bomba injetora, ou hoje está mais fácil aí com essas novas tecnologias? Os diagnósticos. Antigamente, os diagnósticos vamos lá, vamos dividir por partes. Eu acredito que não tem nada difícil. Você estuda, aprende e faz. Ponto. Estuda, aprende e faz. Exato. A partir do momento que você estudou ali bem, se fundamentou bem, você vai lá e faz. Só que os carros antigamente, eles não tinham a quantidade de módulos, de sensores que temos hoje, né? Antigamente você ia no mecânico, no manézão lá, e o mané, opa, o barulho, segundo cilindro. Do barulhinho. Tal. Hoje em dia a gente tem computador de diagnóstico, tal, facilita muito a visão, te dá um parâmetro, te dá um norte, tal. Então, assim, são dois momentos, né? Eu gosto de lá atrás, porque eu vivi isso na essência. Hoje eu
outras funções, mas eu tô ali todo dia vendo também, mas eu vejo que hoje você tem um suporte maior do que lá atrás. Quando o Mané errava lá no barulho, que não era no segundo, era no terceiro, ele não tinha um suporte. Hoje o computador te dá um suporte, te dá um norte, te dá coisas melhores. Então, assim, evoluiu. Eu digo que hoje, para manutenção, tá melhor. Porque você tem equipamentos, você tem tecnologia que te ajuda a fazer um bom diagnóstico e encontrar a falha com menos tempo. Porque quando a gente fala sobre transporte, o tempo é fundamental. Quando a gente fala sobre transporte, o tempo é fundamental. Porque se tá na mão, é porque foi de caminhão. Se Boa. tá na mão, foi de caminhão. E se chega, tá na melhor fase. Se chega, tá na melhor fase. Pessoal, é um prazer imenso receber aqui, Justino. Você abrilhantou esse momento aqui com nós, mais esse episódio aqui do José Marcos Cash. É um prazer falar com pessoas que inspiram outras pessoas, que levam esse sorriso no rosto e que têm valores e propósitos bem definidos. É um prazer, foi um prazer recebê-lo aqui. Desejo que você continue com esse sorriso, que você continue com esse brilho e dizendo para todo mundo na minha melhor fase, que é sempre agora, eu diria. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal de casa aí, mandasse seu alô aí, pessoal aí. Ô Marcos, obrigado aí pelo convite, foi sensacional, gostei muito de estar aqui com você, muito obrigado mesmo pelo convite, espero aí estar aqui outras vezes, que a gente possa conversar de outros temas também. E pro pessoal aí de casa, pro pessoal do podcast, que segue o podcast, o que eu tenho aí para falar para todos é assim, acreditem que dá. Hoje você tá ali como mecânico, tá ali como ajudante, tá ali como gestor, tá ali, tem espaço para todo mundo, dá pra gente fazer mais e melhor. E vamos lá, resultado é que manda, resultado é que gira. E vamos lá, resultado é que manda, resultado é que gira. E esse é mais um episódio do José Marcos Cash, transformando conhecimento técnico em resultado real. Em resultado real. Foi um prazer imenso. Curta, compartilhe a voz da manutenção. E lembre-se sempre, estamos no negócio de pessoas. As pessoas são importantes. Empresas são feitas de pessoas. As histórias são feitas por pessoas. Cuidar das pessoas é essencial. Cuidar das pessoas é o que faz a diferença no resultado final. Um grande abraço a todos.